O Papa Francisco está morrendo. Essa é a informação publicada pelo Jornal da Itália, um dos principais veículos de informação do país, com base em informações de fontes lá do Vaticano. A matéria publicada no início dessa semana é exatamente a respeito da situação de saúde do pontífice, que está internado em estado grave, muito embora alguns veículos anunciaram no início dessa quarta-feira de que ele já está se recuperando, já tomou o café da manhã. Mas não é bem isso que diz o Jornal da Itália. Vamos para a tela, olha só, a gente traduziu, né, obviamente, do italiano para o português, e a manchete diz: Papa Francisco está morrendo, recebeu a extrema unção. Bergoglio estaria no fim da vida, segundo vazamento de fontes do Vaticano. Essa matéria foi publicada no dia 17 de fevereiro e, como disse, embora alguns veículos já deem a ele, né, já deem a notícia de uma melhora de saúde, em um quadro de saúde do Papa, a matéria continua no portal. Inclusive tem outra matéria que diz também até mesmo como vai ser o funeral do Papa. Mas nesse vídeo a gente vai falar sobre esse assunto, sobre essa matéria publicada pelo Jornal da Itália, mas também vamos falar a respeito de uma profecia que aponta para o anticristo, que tem algumas teorias até mesmo conspiratórias. A gente vai falar um pouquinho sobre isso já já. Mas vamos focar nessa situação do quadro de saúde do Papa, conforme a matéria publicada pelo Jornal da Itália, né? O Papa Francisco está morrendo, ele estaria no fim da vida no Policlínico Gemelli, em Roma, onde está hospitalizado desde sexta-feira, no dia 14 de fevereiro de 2025, de acordo com o que vazou fontes do Vaticano. O pontífice sofre de uma grave infecção respiratória e bronquite persistente que pioraram nas últimas horas. Os últimos exames diagnosticaram um quadro clínico complexo, tanto que foi necessária uma nova modificação na terapia em andamento, após a primeira modificação feita no domingo. Dizem que seu estado de saúde é muito grave. O Papa Francisco está morrendo, ele recebeu a extrema unção, que é o subtítulo. Segundo algumas fontes do Vaticano, o Papa Francisco já recebeu a unção dos enfermos, pois está no fim da vida. O último boletim emitido pelo hospital dizia, abre aspas, os resultados dos testes realizados nos últimos dias e hoje demonstraram uma infecção polimicrobiana do trato respiratório, que levou a uma nova mudança na terapia. Todos os testes realizados até o momento são indicativos de um quadro clínico complexo, que exigiria hospitalização adequada, fecha aspas. Nos últimos meses, Bergoglio tem aparecido cansado com frequência e na semana passada teve que interromper a leitura de sua homilia devido a dificuldades respiratórias. Depois foi internado no hospital de emergência. Essa é a matéria publicada por um importante, né, veículo de informação lá da Itália. E isso aqui abre precedente para uma série de discussões, né? Como eu disse agora há pouco, olha só para a gente não ler a matéria, só para a gente entender. Disposições sobre a morte do Papa Francisco. Corpo colocado em um caixão de madeira esminco, funeral na Basílica de Santa Maria Maggiore, textos curtos de oração. Aqui já são, nessa matéria fala mais ou menos como que vai ser, ou como que será, ou como que seria, né, o sepultamento do Papa Francisco, até a partir de algumas mudanças que ele mesmo fez. Falou, quando eu morrer, e a partir de agora, os sepultamentos dos papas devem ser dessa forma, sem toda aquela pompa que a gente é acostumado a ver nos sepultamentos anteriores. Bom, isso aqui abre precedente para uma série de discussões, de debates, até mesmo escatológicos, né, relacionados à morte do Papa Francisco. Alguns teólogos apontam ele como sendo o oitavo rei descrito no livro do Apocalipse, mas o Daniel Mastral, que é uma figura muito controversa e conhecida na internet, que faleceu no finalzinho do ano passado, ele já havia falado sobre isso, né? Já havia falado sobre a morte do Papa Francisco e que ele não seria o oitavo rei. Por que o oitavo rei? Há uma profecia, eu até recorri aqui para a gente ler, há uma profecia, Apocalipse capítulo 17, versículo 10 e 11. São também 7 reis, 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio, e quando vier, deve durar pouco.
o sétimo, né, ainda não veio. E quando vier, deve durar pouco. E a besta que era e já não é, também é um oitavo. E é dos 7 e vai à perdição. Então esse texto aqui leva a uma série de teorias conspiratórias. A gente vai assistir agora o trecho de uma fala do Daniel Mastral a respeito disso, né? A respeito dessa profecia que cita o oitavo rei e que ele acredita que seria não Francisco, mas o Papa que haverá de vir após ele. Vamos acompanhar. O que vai acontecer, no meu entender, é a questão de uma profecia de Apocalipse 17, né, que fala sobre o oitavo rei. Esse oitavo rei, ele vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo, né? Então, para ser um falso profeta, seria um falso líder religioso, né? A Igreja Católica hoje ela tem um poder muito consistente, né? Tem o Vaticano, tem o Estado do Vaticano. E uma coisa curiosa, o Estado do Vaticano, ele foi formado pelo Tratado de Latrão em 11 de fevereiro de 1929. 11 de fevereiro de 1929 ele foi assinado o Tratado de Latrão. Aí começa uma contagem de papas, porque a partir do momento esses papas tornam-se reis de uma nação que eles receberam, né? E aí o primeiro é o Pio XI. O Pio XI não pode contar, porque ele não veio da mesma linhagem, ele já estava em ofício, ele já estava exercendo cargo. Então, com a morte dele e com o próximo que vem, Pio XII, que aí vem, ele é elegido pelo conclave e tudo mais, aí começa uma contagem do primeiro Papa, né? Tecnicamente, se você conta do Tratado de Latrão até Francisco, Francisco seria o oitavo rei. O oitavo rei, por que o oitavo rei? Né? Porque o Vaticano é um Estado, e aí o cara que comanda o Vaticano é o Papa, portanto, ele pode ser chamado de rei, de presidente, ele é o cara, ele é o chefe, né, de Estado do Vaticano. Então, se você conta já do Pio I, né, Pio I, até Francisco, daria sim o Francisco como oitavo. Mas essa teoria do Mastral é que não poderia contar a partir do Papa que assinou o tratado. Passa-se a contar a partir do Papa seguinte. Portanto, dentro desse princípio, o Francisco seria o sétimo. E aí vem o segundo, terceiro, quarto, quinto e tal. Aí o que acontece? Chegamos em Bento XVI. Ele renuncia. Isso é raríssimo. Mas quase 300 papas passaram antes dele e não renunciaram. É uma coisa muito rara. E ele fica até o final do mês. Aí tem o conclavo, tal, aquela coisa toda. Ele fica até o final do mês de fevereiro. E em março, dia 13 de março, tem o conclavo, sai a fumaça branca lá. E aí entra, né, o nosso atual Papa, o Papa Francisco. Então o Francisco, ele é o sétimo. Ele é o sétimo na linhagem do oitavo rei. Ou quando ele morrer, o próximo que vier, que vai ser o oitavo rei, né, ele vem da mesma linhagem, ele é o falso profeta. Ele vai dar apoio ao anticristo. Né? E o anticristo é um cara que vai ter um poder militar muito grande. Ele tem um grande poder militar, mas ele não vai usar o poder militar de imediato. Ele vai usar da diplomacia. O primeiro dos cavalos que entra no Apocalipse é um cavalo branco, que representa poder. Você vê o príncipe está no cavalo branco, Napoleão cavalo branco, aí mim está no pangaré. Preste atenção sobre isso que ele fala aqui, sobre o cavalo branco. Fala já sobre isso. Né? Sim, então só cavalo branco. E ele tem um arco nas mãos, mas ele não tem flechas. Aonde estão as flechas? Está na nota de $1. Tem uma águia segurando 13 flechas na nota de $1. Na nota de $1 também tem escondidinho uma coruja, né? Que eu vi, né? Que é um símbolo. Quem tem dólar aí pra gente que é um símbolo de conhecimento. Só que é uma ave noturna, então é conhecimento noturno, conhecimento das trevas. Né? E está escrito em latim: Novus Ordo Seclorum, nova ordem mundial. Começa pelos Estados Unidos, que tem um grande poder bélico. Bom, o Daniel Mastral já dá também a deixa. E essa semana, só para concluir esse raciocínio, o UOL publica a matéria, mas essa matéria, se você pegar o mesmo título, você vai encontrar em diversos portais. Parece que foi um release, né? Todo mundo publicou. Trump imprime marca de virilidade no exercício do poder. Matéria publicada dia 18. Né? Então agora mesmo, dia 18 de fevereiro. A gente está falando agora sobre
essa possibilidade, né, fatídica da morte do Papa Francisco. E aí acontece um evento lá na Casa Branca, onde participa desse evento o Elon Musk e aquela galera toda que cerca o Donald Trump. E olha isso aqui, olha o que disse um ministro lá do Donald Trump. Olha isso. Um discurso geralmente repleto de referências religiosas e bíblicas. Trump não hesita em se apresentar como um líder providencial, escolhido por Deus. E o novo secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., comparou-o na quinta-feira a um homem em um cavalo branco, galopeando para salvar os Estados Unidos. Eu sei que é só coincidência, né? Eu não estou fazendo qualquer referência escatológica nisso aqui. Mas é coincidência demais, né, irmão? A gente está aqui às vésperas da morte do Francisco, pode ser que morra, o homem já tem quase 90 anos. Então, provavelmente ou possivelmente, se não morrer espero que não morra, né? Não estou torcendo para ninguém morrer aqui, não. Não morrer agora, dessa fase em que ele está internado no hospital, ele tem quase 90 anos, então cheio de problemas de saúde. Vai que ele morre durante o mandato do próprio Donald Trump, que foi eleito lá com essa pecha de que é o cara que vai salvar os Estados Unidos. É um cara que se apresenta como enviado por Deus, as pessoas mais próximas dele naquele conservadorismo e o extremismo religioso acreditam sim na figura dele como sendo a figura de uma espécie até mesmo de Messias que vai salvar os Estados Unidos. Aí você tem um outro aqui, o cara dizendo que ele tem a virilidade, né? E é um cara que vem, olha só, comparou na quinta-feira um homem em um cavalo branco galopeando para salvar os Estados Unidos. É muita coincidência. E aí, com a morte do Francisco, se isso aconteceu, quando isso acontecer, virá então o que o Mastral acredita ser o oitavo rei. E Apocalipse faz menção a esse oitavo rei como o camarada que vai dar sustentação ao anticristo. A figura do anticristo. Seria o Trump, então, o anticristo? Não sei. Vamos aguardar para ver, né? Vamos aguardar os próximos capítulos disso, mas sim, que é muito estranho e que tudo meio que parece se conectar. Parece sim. Parece sim. Agora, eu não sou o dono da verdade, eu quero compartilhar com você, então, essa possibilidade da gente conjecturar. Comenta aqui nos comentários o que você pensa disso. Faz sentido isso? Você acredita que o Francisco, de fato, se vier a morrer, ele vai abrir espaço para o oitavo rei e que esse oitavo papa seria uma figura mítica, aguardada ali pelo livro do Apocalipse para dar sustentação ao anticristo? Ou até mesmo você acredita que o Trump poderia ser essa figura do anticristo? Não sei. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso porque essa história de paz, de uma pessoa de conversa, né, que vai convencer a muita gente, e não sei se isso se encaixa na figura política do Donald Trump, que parece muito mais ser a favor de fazer a paz através da guerra, né, do que necessariamente ser um diplomata. Não é, na minha opinião, uma figura, uma característica que se encaixa na figura do Donald Trump. Mas eu quero ver a sua opinião sobre isso. Comenta aqui embaixo o que você pensa de tudo isso.